Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o sininho aqui para receber as notificações e já te inscreve também. São duas coisas, tá? É se inscrever no canal e apertar o sininho, por quê? Porque daí sempre que tiver um vídeo novo aqui do Prof. Dani Marques, ó, aparece ali na tua tela ali o vídeo, ó, Prof. Dani Marques colocou um vídeo sobre tal coisa. Então é importante você aperte o sininho e não esquece, né? No final do vídeo, dá aquele joinha, dá aquele like, não vai cair a tua mão, não vai. Então dá o joinha, dá o like e ajuda o Prof. Dani Marques a crescer o canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui. Vamos falar um pouquinho, você já viu aí na descrição e no título do nosso vídeo, vamos falar um pouquinho então de transitividade verbal, tá? Assunto aí muito importante em qualquer prova de língua portuguesa e para qualquer pessoa que esteja estudando, né, português, tá? Então, vamos lá, deixa eu só ver se está tudo ok aqui, tudo ok, vamos que vamos, tá? E eu com o meu cafezinho, aquele cafezinho descafeinado, né, pessoal? Porque o cafeinado não me pertence mais, tá? Então vamos lá, gente, olha só. Essa parte de transitividade é uma parte muito importante, tá? É aquela parte que mexe com, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e os verbos de ligação. Parece uma coisa surreal, né? Mas não é, fica bem tranquilo. Tá? Então, olha só, vamos pegar a introdução aqui do nosso material, tá? Aliás, esse material aqui, o completo, está disponível para os membros do nosso canal, aí tem todo o material, tá? E a parte parcial dele, que é a parte que fica aberta aqui no YouTube, tem também no nosso canal do Telegram, tá? Então, lá no canal do Telegram tem a parte parcial, não a parte completa. A parte completa é para o pessoal que é membro, tá? Do material. Então, vamos lá, olha só. Introdução nessa aula, então, vamos falar um pouquinho de transitividade verbal. Tá? A transitividade verbal está relacionada à relação entre verbo e os seus complementos. Gente, isso aqui é importante. Quando a gente fala de transitividade verbal, lembra, transitividade é igual a necessidade. Necessidade. Que necessidade, Dani? A necessidade que o meu verbo tem de, junto a ele, aparecer ou não um complemento, tá? Por isso que a gente vai trabalhar bastante com as ideias de complemento. O complemento é o que você conhece hoje bem por objeto, né? Objeto direto e objeto indireto, tá? Mas nós vamos ficar chamando de complemento, porque o objeto direto e o objeto indireto nada mais são do que complementos dos nossos verbos, tá? Então, isso que é um objeto. O objeto nada mais é do que um complemento. Bom, então vamos lá. Existem três tipos de verbos em relação à transitividade, tá? O verbo intransitivo, que é aquele verbo que não precisa de complemento, não precisa de complemento. Os verbos transitivos, que são aqueles que vão precisar, vão pedir o complemento, tá? E os verbos de ligação, tá? Os verbos de ligação são aqueles verbos que, como o próprio nome já diz, eles simplesmente fazem uma ligação. Ligação do quê, Dani? Desse cara aqui, ó, o sujeito, para com uma coisa chamada predicativo. Predicativo. Mas tudo isso nós vamos ver agora, tá? Então vamos por partes, como diria o Jack Stripador, tá? Então vamos lá, olha só, verbos intransitivos. Vamos trocar a cor aqui para ficar bem colorido para vocês. Verbos intransitivos, então, são aqueles verbos que não precisam de complemento para ter um sentido completo, tá? Eles não exigem complemento. Então, ou seja, ele não tem transitividade. Se ele não tem transitividade, ele não tem a necessidade de, junto a ele, ali, aparecer um complemento verbal, tá? Por isso que a gente diz que eles normalmente expressam uma ação ou um estado sem necessidade de complemento. Alguns dizem assim, que ele tem um sentido completo, né, gente? Que é o que nós temos aqui, tá? Então, ele tem um sentido completo. Não é que ele tem um sentido completo, de fato, é que ele basta para formar uma frase. Se eu tiver um sujeito e o verbo ali, eu vou formar uma frase, não vou necessitar de um complemento. Então, vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Quando eu digo assim, ó, o pássaro voa, beleza, percebam que eu tenho aqui um sujeito e o nosso verbo. Esse verbo aqui, ele não pede complemento algum, ou seja, ele não tem necessidade de um complemento. Se ele não tem necessidade, ele não tem transitividade. Se ele não tem transitividade,
ele é um verbo intransitivo, ok? Ele chegou cedo. Olha só, aqui toma cuidado. Quando eu digo assim, ó, ele chegou, eu poderia parar aqui, né? Ele chegou, ele saiu, ele partiu, ele amou. Ou seja, eu não precisaria colocar mais nada. Mas a gente coloca o cedo simplesmente para trazer uma ideia de tempo. Ou seja, esse cedo aqui nada mais é do que um adjunto adverbial. Lembra, adjunto adverbial são palavras que indicam circunstância de modo, lugar, tempo, tá? Grau ou intensidade, enfim, mas os principais são esses três aqui, modo, lugar e tempo, né, gente? Então, percebam que, mesmo tendo o cedo, ele não muda a transitividade do verbo chegar, porque o verbo chegar não está pedindo um complemento. Então, de novo, eu tenho um sujeito e um verbo, esse verbo bastaria por si só, tá? Eu tenho aqui, de novo, um verbo intransitivo. Então, o verbo intransitivo é aquele verbo que não tem transitividade, tá? E aí, depois, ela sorriu feliz. Percebam que, de novo, ó, eu poderia parar aqui. Ela sorriu, tá? Ela partiu, ela sorriu, ela amou, ela dançou. Ou seja, eu poderia parar aqui. Esse verbo, de novo, é um verbo intransitivo, ou seja, ele não tem necessidade de um complemento. Ah, Dani, mas o que é o feliz? O feliz é simplesmente uma ideia de modo, a maneira como ela sorriu. Ou seja, de novo, estamos falando de um adjunto adverbial. Ah, Dani, então o adjunto adverbial não interfere na transitividade. Evidente que não. O adjunto adverbial não interfere na transitividade. Quem interfere são os objetos. Lembra, né? Um verbo ele vai ser transitivo se ele tiver complemento, se ele tiver um objeto, direto ou indireto, tá, gente? Ou os dois, por que não? Então, percebam aqui, ó, nesses exemplos, os verbos voa, chegou e sorriu são intransitivos, pois não precisam de um complemento para terem sentido completo. Fechou? Então, esses são os verbos intransitivos, né, gente? Os verbos transitivos, vamos lá, falamos antes, né? O que é transitividade? É necessidade. Necessidade. Necessidade de quê mesmo? De um meu verbo ter um complemento. Então, tá aqui, ó, os verbos transitivos são aqueles que exigem um ou mais complementos para terem sentido completo. Expressam uma ação ou um estado que requerem a presença de um objeto. Lembra, complemento é igual a objeto. Esse objeto pode ser um objeto direto ou indireto, ou, por que não, né? Posso ter os dois numa mesma frase. Existem dois tipos principais de verbos transitivos: os verbos transitivos diretos, que são aqueles que vão pedir um objeto direto, e os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que vão pedir um objeto indireto. Ah, Dani, então para eu classificar o verbo transitivo, eu preciso ver o tipo de objeto que eu estou utilizando. Exatamente. Se tem objeto direto, ele é verbo transitivo direto. Se tem um objeto indireto, ele é um verbo transitivo indireto. Ah, mas qual é a diferença dos dois? Ah, lembra, o objeto direto é um complemento verbal, o objeto indireto também é um complemento verbal. Só que o objeto direto não tem preposição, ó. O objeto indireto tem preposição. Mas, Dani, mas eu não lembro das preposições, então vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, tá? As principais preposições, tem um macetezinho clássico, né, do de, com, por, em, a, tá? Lembra, decompor em a, ó, são as principais preposições, não são as únicas, né, pessoal? Nós temos o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. Todas essas palavras são preposições, tá? Então, quando elas estiverem introduzindo uma expressão e essa expressão estiver modificando um verbo, for o complemento de um verbo, nós estamos diante de um objeto indireto, tá? Então, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho, então, dos verbos transitivos diretos. Verbo transitivo direto, tá? É aquele que exige apenas um complemento, chamado de objeto direto. Lembre que o objeto direto não tem preposição, tá? O objeto direto responde à pergunta o que ou quem em relação ao verbo. Como assim ele responde à pergunta o que ou quem, Dani? Vamos lá, olha só. Ele comprou um livro. Quem é que comprou um livro? Ele, sujeito da nossa oração, tá? Comprou um livro. Comprou o quê? Olha a perguntinha. Comprou o quê? Um livro. Então, essa expressão que responde a perguntinha verbo mais o quê, ó, comprou o quê,
é o nosso objeto direto. Ou se você quiser analisar, percebe, né, que se eu falasse tão somente ele comprou, não faria sentido. Ele comprou o quê? Um livro. Então, um livro está complementando o sentido do verbo. Ele é um complemento verbal. Como ele não tem preposição, ele é um objeto direto. E se ele é um objeto direto, o nosso verbo aqui é um verbo transitivo direto. Tá bom? Olha ali, ó, verbo comprou, objeto direto, um livro. Vamos pegar outro exemplo. Maria encontrou Pedro na festa. Quem é que encontrou? Maria. Maria é o nosso sujeito. Encontrou quem? Ó, verbo mais quem. Encontrou quem? Encontrou Pedro. Ah, eu não posso perguntar encontrou o quê? Poderia, mas é que Pedro não é uma coisa, né, gente? Então, encontrou quem? Pedro. Então, Pedro é o nosso objeto direto, tá? Pedro é o nosso objeto direto. Vamos colocar aqui, objeto direto, tá? Isso aqui é o complemento do verbo encontrar, complemento verbal, né? É o objeto direto, porque não tem preposição. Ô, Dani, o que seria o na festa? Eu que te pergunto, olha só. Onde que a Maria encontrou o Pedro? Na festa. Isso aqui não traz uma ideia de lugar? Sim ou não? Sim, né? Se traz ideia de lugar, isso aqui é um adjunto adverbial, tá? Não há de se confundir objeto com adjunto adverbial, tá, gente? Muito bem. Aí nós vamos para os verbos transitivos indiretos. O que são os verbos transitivos indiretos? Verbos transitivos indiretos são aqueles que exigem um complemento chamado de objeto indireto. Mas o objeto indireto, ele, diferente do direto, ele é introduzido por uma preposição. E qual é a perguntinha que eu faço? Agora eu faço a perguntinha a quem ou para quem. Por que vai ser o a quem ou para quem? Porque vai ter preposição. Então, olha que legal. Ele deu um presente para a mãe, tá? Quem é que deu? Ele, sujeito, né? Se eu parasse no deu, não faria sentido. Ele deu. Sim, deu o quê? Deu o quê? Olha aqui, ó, um presente. Isso aqui é um objeto direto. Responde a perguntinha, verbo mais o quê? Deu o quê? Mas deu para quem? Olha aqui, gente. Deu para quem? Deu para a mãe. Ou seja, para a mãe também é um complemento do verbo dar, só que ele é introduzido por preposição. Então, isso aqui é um objeto indireto. E se ele é um objeto indireto, é porque o verbo aqui, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Toma cuidado, tá? Claro que aqui a gente está focando no objeto indireto, gente, mas a transitividade do verbo aqui é verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele tem os dois objetos, tá? Vamos lá, próximo. Olha aqui, ó. Eu contei uma história aos meus amigos. Quem é que contou? Eu. Contei o quê? Uma história. Ó, objeto direto. Verbo mais o quê? Contei o quê? Uma história. Tá? Complemento verbal sem preposição. Dani, uma não é preposição? Não, uma é artigo. Não é preposição, tá? Agora, contei a quem? Contei aos meus amigos. Olha só esse azinho aqui, ó. Sempre que o a estiver junto do o, gente, sempre que vocês tiverem ao, tem preposição. Sempre que vocês tiverem o azinho craseado, tem preposição. Lembrem-se disso, tá? Sempre, sempre, sempre. Se vocês tiverem o aos no plural, também tem preposição. Se tiver o as assim craseado, também tem preposição, tá? Muito bem. Então, aqui tem preposição. Isso aqui é um objeto indireto. Ou seja, o meu verbo, ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Ô, Dani, mas não tem um exemplo de um que é só transitivo e indireto? Tem, vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui do lado. Se eu dissesse assim, ó, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Ele precisa de ajuda, o que que nós temos aqui? Se ele precisa de ajuda, quem é que precisa? Ele, sujeito, precisa de quê? De ajuda. De ajuda é um complemento do verbo precisar, não vem introduzido por... Não vem não, né? Ele vem introduzido por preposição, então isso aqui é um objeto indireto. Portanto, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, já vimos aqui os primeiros casos, tá? De verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, tá? Vamos falar na sequência, então, dos verbos de ligação, tá? E também vamos falar também do verbo transitivo direto e indireto, que eu já falei aqui para vocês, tá? Vamos falar desses dois,
mas esse conteúdo aí a gente vai deixar disponível aqui para o pessoal que é membro do nosso canal. Então, se você ainda não é membro, seja membro aqui do nosso canal. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Não esquece de fazer as resoluções de questões que nós temos aqui no canal, tá? Então, bons estudos para vocês e te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.